Aqui, pessoal, tirando umas dúvidas de algumas pessoas, a técnica em aquarela, ela é uma técnica que utiliza muito a água, né? Automaticamente, algumas pessoas reclamam que o papel fica engelhado, né? Que ele dobra, que ele fica meio amassado depois que a gente aplica a água. Então, assim, uma técnica que existe na aquarela para isso não acontecer, a gente chama de o esticamento do papel, certo? A gente vai pegar a fita crepe, esticar o papel bem esticado aqui na prancheta, automaticamente já vai ficando uma margem aqui, que na verdade esse branco que a gente que fica do esticamento do papel, ele já serve quase como uma moldurazinha, como um pequeno passe-partout, certo? Esse papel ele tem que ficar bem esticado na prancheta aqui, tá? Então a gente vai pegar essa fita e deixar bem esticado o papel na prancheta, certo? Vamos lá. Quando o papel tá bem esticadinho aqui, aí o que que acontece? A gente vai pegar um pincel um pouco mais largo. Se você quiser trabalhar a técnica do molhado, e você vai umedecer, certo? Vai aplicar água em todo esse papel. Aplica água, pode colocar bastante água para ele ficar bem úmido, bem molhado, certo? Depois de fazer esse processo aqui, de esticamento do papel, aí você vai colocar o papel para descansar. Você vai esperar secar essa água por completo, tá? Algumas pessoas utilizam o secador, né? Mas eu prefiro deixar secar no processo natural. Automaticamente, quando você aplica a água, o papel ele já começa a querer dar uma engelhada, que é natural. O papel aqui, ele não está pronto para uso ainda, pessoal. Geralmente, quando eu vou trabalhar, por exemplo, amanhã, eu faço esse processo no dia de hoje, com um dia de antecedência. Porque depois que ele secar, ele vai ficar completamente esticadinho, ele vai ficar bem esticado. Aí, depois que você fizer esse processo, aí você pode molhar ele novamente, pode aplicar água, que o papel, ele não vai engelhar mais, pessoal. Então, esse é o que a gente chama de esticamento do papel. É uma técnica necessária, tá bom? E essas fitas, mesmo quando a gente vai trabalhar a tinta menos úmida, sobre o papel seco mesmo, sem molhar muito, é legal a gente colocar, porque já fica uma margem definida aqui, tá bom? Então aí vai, pessoal, mais uma dica, tá? Para vocês não ter tanta dor de cabeça, tá bom? E um passo que a gente pode tá falando para vocês já ir perdendo medo e se familiarizando com o material, pessoal, é brincar um pouco com o material. Pegar a tinta mesmo, entendeu? Agora eu vou utilizar esse mesmo papel aqui já no que a gente chama de técnica do molhado no molhado, que é o papel úmido e a tinta úmida, para a gente começar a brincar e perder o medo do material. Por exemplo, aqui eu aplico um azul, olha o efeito que vai dando. Porque a gente tem que perder o medo do material, não tem que ter medo. Isso é só tinta e papel. E vai começar a brincar, para a gente perdendo o medo desse material. Olha os efeitos bonitos que vai dando. Aqui eu estou aplicando diferentes tipos de tinta, tá? E as cores elas vão se misturando, ó. Uma dentro da outra. E aqui eu vou perdendo o medo. Você vai perdendo o medo. Pode pegar o cabinho do pincel e brincar, criar efeitos, entrar uma tinta na outra. Pegar o pincel úmido, esticar a tinta. E aqui você vai brincar, ó. Pegar um canudinho, por exemplo aqui, soprar para criar efeitos. Então assim, a gente tem que perder o medo do material, certo? Isso é fundamental. Pega a paleta, pega o pincel, aplica mais tintas, outras cores, dá uma brincada, perde o medo da aquarela, tá? Afinal de contas, você tem que se familiarizar com esse material para ficar uma coisa mais hábil, para ir criando habilidade e pegando a parte técnica da coisa, tá bom? Fica aí a dica, mais essa dica para vocês, tá bom? Perder o medo do material e se familiarizar.